Cadê vocês? Nem tomei banho ainda, professor. Não dá, não. Vixe, Maria. Mas no cartório não sua, tá? Então tá de boa. Professor, é meio difícil, né? Porque a gente quer ficar à vontade em casa, e você vestir roupa é osso, né? Eu entendo. Por um lado eu entendo. Mas tá bom, participando da aula ativamente já tá bom. Vamos lá então, comecei a gravar aqui. Compartilhar a tela. Então, como eu falei, no semestre passado nós tivemos a disciplina de Química Analítica Quantitativa. Agora, uma outra abordagem. Esqueçam as fórmulas, os cálculos. Vai ser paz e amor essa matéria. Ecologia, verde. Todo mundo tem que usar verde na aula. Tem não, minha mulher está falando besteira aqui. Então, nós vamos falar sobre análise ambiental e ecologia. Nós vamos abordar esses dois pontos. Ou seja, tanto a análise referente ao meio ambiente, ou seja, aos indicadores relacionados ao meio ambiente, como a parte da ecologia. Que, na verdade, a gente pensa em ecologia em cuidar do meio ambiente. Mas, com certeza, é isso, mas ela é muito mais que isso. Ela tá em volta na situação de tratamento de alimentos, segurança de alimentos, tudo que é relacionado ao ambiente que a gente está, tem relação com a ecologia. Então... Não parecia pra gente? Tem que dar para não precisar estar aceitando. Bom, então vamos falar sobre o plano de ensino. Nosso plano de ensino desse semestre. Espera aí que eu vou ter que compartilhar com vocês o plano de ensino. Tá aí. Nosso plano de ensino. Estão vendo o plano de ensino, gente? Sim. Então, esse é o nosso plano de ensino. Nossa matéria é 30 horas teóricas. Então, toda terça-feira nós vamos nos encontrar aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para falar sobre ecologia e meio ambiente. É nas terças-feiras, das 6h50 às 20 horas e 20 minutos. Geralmente eu vou estar aplicando videoaulas, mas, eventualmente, uma vez ou outra, eu posso estar colocando conteúdo para vocês no YouTube. E aí, a gente vem na videoaula e tira só algumas dúvidas principais. Então, aqui é o perfil do egresso, que ele é o perfil do que vocês serão como farmacêuticos no futuro. É baseado nas disciplinas que vocês têm ao longo do curso. É compreender o surgimento e a evolução da profissão farmacêutica e sua importância na sociedade, proporcionando conhecimentos básicos dos diversos campos de atuação profissional com foco nos problemas atuais relacionados ao farmacêutico e suas novas perspectivas. Beleza, esse é o nosso perfil de egresso. Ou seja, tudo que a gente vai ver aqui, a gente vai buscar linkar com a profissão farmacêutica. Por que isso? Porque, ao meu ver, se eu for lecionar uma matéria para vocês, ela tem que ter uma relação com o que vocês irão ver, com a sua profissão. Ela pode ser tanto direta como indireta. No caso da ecologia, ela é mais indireta, essa relação. Mas ela não deixa de ter uma relação. A ementa. Vocês vão ver sobre os princípios ecológicos básicos. Ou seja, vocês vão ver o que prega a ecologia. O que ela estuda, o que ela trabalha, como ela estuda os seres vivos. Os ciclos biogeoquímicos.
Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do oxigênio. Então, nós vamos aprender sobre esses ciclos biogeoquímicos. Dinâmica de populações, ou seja, como as populações dinâmica é se alterar no tempo, ou seja, como elas migram no ambiente e no tempo. Vai ver sobre ecossistema, a energia, ou seja, cadeia alimentar, desenvolvimento e evolução dentro de um ecossistema, caracterização dos resíduos, agora mais para a parte de análise ambiental. Caracterização de resíduos, gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Esse é muito importante, porque eu sei que tem um monte de gente que é dono de farmácia aí, né, que tá com dinheiro agora, vendendo remédio para o Covid, e a farmácia, ela precisa de um gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Porque numa farmácia tem quais tipos de resíduos, gente, que são sólidos? Quem trabalha em farmácia aí? Isso é verdade, professor, tem mesmo. Resíduos sólidos, né, e todos separados individualmente. Sim, resíduos biológicos, né, que são muito perigosos. A chance de contaminação é muito grande. Os perfluorocortantes, que são muito perigosos para alguém que manuseia o lixo, o resíduo, está se machucando. Então, esse gerenciamento é importante. E você, se você estiver em uma farmácia, trabalhando em uma farmácia, ela vai ter esse gerenciamento integrado. Técnicas para minimização, reciclagem e reutilização dos resíduos. Acondicionamento, coleta, transporte, disposição final e a perícia ambiental. Uma pergunta para vocês. Vocês sabem dizer o que é resíduos e o que é rejeitos? Alguém sabe dizer a diferença? Sei não. Resíduos, acho que é mais fácil do que rejeitos. Vamos ampliar a nossa visão? O resíduo, o que ele é? Você, quando tem um material reciclável, um material que vai ser reaproveitado, ele é um resíduo. Por isso que a gente fala em reaproveitamento de resíduos. Quando a gente fala em rejeito, é algo que não que não seja reaproveitável, mas no momento não tem tecnologia para reaproveitar ele. Ou a tecnologia é muito cara, ou no local que você atua, ou seja, está inserido, não tem essa tecnologia. Então, o rejeito, ele não vai ter um aproveitamento final. Ele vai ter uma disposição final no aterro, por exemplo. Já o resíduo, você pode aplicar ele para inúmeras coisas. Essa aqui é a diferença primordial entre resíduo e rejeito. Tá, quem quer ler as competências e habilidades aí? Eu vou falar que a Mirielle quer ler? A Mirielle quer ler? Isso mesmo. Ó, aí sim, eu gosto de ver, Mirielle. Compreender os fenômenos naturais do meio ambiente, compreender a relação entre ecologia e os seres vivos, saber identificar os tipos de resíduos existentes, dispor adequadamente os resíduos e rejeitos. Oi? Pode ler também a justificativa. Já que está inspirada, pode ler. Justificativa da disciplina. Proporcionar ao acadêmico uma visão ampla e globalizada sobre a relação entre ecologia e o ser humano, buscando o entendimento sobre as melhores formas de conservar e proteger o ecossistema em que estamos inseridos, através de uma tratativa adequada das ações humanas geradoras de impactos ambientais, como a disposição de resíduos. Isso mesmo. Então, a gente vai trazer uma visão geral, uma visão ampla. Ela vai ser uma visão que vocês vão ter, uma visão global. É algo que vocês vão poder entender, né, quando vocês estiverem na sua área de atuação. Existem disciplinas que vocês irão ver na graduação que vocês vão achar o seguinte: para que eu tenho ela? Mas você tem ela pelo seguinte, porque é um conhecimento básico, um conhecimento que você vai ter, você não vai ter uma especialidade nela, porque você vai ter uma quantidade de tempo que você vai estudar ela mais baixa. Porém, se você precisar um dia desse conhecimento, mesmo que você não lembre, se você conseguiu aprender ele, você vai revisar esse conteúdo e vai falar assim: nossa, era isso mesmo que eu tinha aprendido. Então, a importância dessa disciplina é isso.
para que você não seja, por exemplo, enganado. Você vai fazer um PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Você pede para alguém fazer. Aí essa pessoa faz fora das regras, por exemplo. Aí você, se você não tiver o conhecimento, você vai ficar baseado só no conhecimento dela. Você vai deixar todo o conhecimento, todo o desenvolvimento daquele plano nas mãos dela. Se você tiver um conhecimento, mesmo que básico, você pode ir atrás e buscar e ver que tal coisa está fora do padrão. E aí buscar melhorar. Então, a graduação é assim. Hoje eu consigo enxergar, quando os professores falavam isso, eu falava assim, nossa, eles estão mentindo para mim. Mas realmente, você vai no ambiente de trabalho, acontece cada coisa que você tem que lidar, e às vezes um conhecimento lá de trás que você resgata ele. Conteúdo programático. Ó, aqui eu coloquei Skype, tá? Mas eu vou alterar, porque a nossa plataforma oficial e de todos os professores vai ser o Google Meet. Então, nós vamos ter aula hoje, na semana que vem. Deixa eu ver aqui, ó, que aula que tem no sábado aqui. Dia 8 de setembro, no sábado. 8 de setembro não. Estou fazendo uma terça. Sim, mas no dia... vai pro dia 15, né? Assim. Deixa eu ver aqui. Não, dia 15 tá normal. Dia 22, dia 5 de setembro. Ó, dia 5 de setembro é aula no sábado. Mas, essa aula no sábado, a gente pode passar um conteúdo ou fazer uma aula em outro período. Não tem problema. Não precisa ser exatamente no sábado. Depende de se vocês acharem melhor. Ou posso postar material e vocês olham o material, ou então eu faço o seguinte. A gente dá videoaula no outro dia, ou mesmo no sábado, se vocês acharem mais conveniente. E a gente conversa sobre, quando chegar mais perto dessa situação, mas eu creio que não vai ter problema também. Na primeira aula, a gente vai falar sobre ecologia, origens e conceitos, basicamente. Na segunda aula, a gente vai falar sobre população, ecossistema, formação da vida. No dia 18, a gente vai falar sobre seres autótrofos, heterótrofos, cadeia trófica, relações de dependência. Depois a gente vai ver ciclos biogeoquímicos, dinâmica de população, processo evolutivo. Vamos chegar aqui no nosso ponto principal, a prova, dia 29 de setembro, beleza? No mesmo padrão das provas do semestre anterior. Vai ser 70% das questões objetivas e 30% discursivas. A do segundo bimestre é no dia 1º de dezembro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, esse 1,5 aí é cada aula que a gente participa, a gente ganha 1,5 ponto? Ah, bom se fosse. Mas esse 1,5 aqui é a quantidade de horas no dia. A gente faz 1h30. Então, eu coloquei 1,5. Se fosse 3 horas, eu colocaria 3. Mas eu começar a metade, a gente coloca 1,5. Aí, deixa eu ver. Eu preparei, por exemplo, no primeiro bimestre vai ter um exercício avaliativo e análise crítica de um artigo. No segundo bimestre vai ter um trabalho de pesquisa e um laudo técnico. Essas vão ser nossas avaliações que valem os 3 pontos complementares. Alguma dúvida até aqui? Não. Professor, mas esse trabalho aí vai ser em dupla ou é individual? Deixa eu ver, o trabalho está lá para outubro. Vamos pensar até em outubro como é que vai ser a situação. Provavelmente vai ser em... Todo mundo aparecendo nas aulas. No mínimo em dupla. Em dupla com certeza vai ser. E análise crítica, em setembro, a gente vai ver também se vai ser individual ou se vai ser em dupla. Beleza? Aí quando eu for passar a atividade, eu comunico com vocês. Há mais alguma dúvida? Eu não vou ler todo ele,
Eu vou deixar para vocês, vou postar para vocês também, para vocês verem como é que está o plano de ensino. Se tiverem alguma sugestão também, algum ponto para melhorar, a gente pode estar vendo. Então, gente, vamos continuar aqui sobre presença na disciplina. Então, a presença vai ser, participou da videoconferência, vai ter presença. Se não, vai ter uma atividadezinha básica, com uma questão, no máximo 2, para responder e postar no Google Sala de Aula, no Classroom. Vou fazer a chamada no final da aula para saber quem que estava na videoconferência. Aí eu vou registrar quem estava, aí quem não estava vai fazer a atividade que é simples. Como ela é uma atividade que só vale a presença, eu não vou cobrar uma atividade complexa. É apenas uma questão simples que vai estar no slide ou no que eu falar. Então, vai ser só acompanhar a aula e responder, que vai valer a presença. No outro semestre, eu sei que foi muito complicado para mim, para vocês, porque a gente estava numa realidade que era aula presencial, do nada, virou da noite para o dia, a gente estava numa aula remota. Mas vamos tentar evoluir. A nossa aula, ela é remota, mas ela não é uma aula EAD. Por quê? Quem já fez algum curso EAD já sabe como é que é. Você vai ver a aula lá, você não tem ninguém para te acompanhar. Se você perguntar para alguém, vai ser um tutor de outro local, nem o professor que deu aquela disciplina, que vai tirar suas dúvidas. Aqui, esse ambiente, a gente vai procurar sempre tirar as dúvidas o máximo possível. Então, procurar não levar dúvidas para casa. E até em algumas aulas, eu vou dar preferência para tentar gravar a aula, se for possível antes, e daí a gente vai tirar meio que apenas dúvidas na videoconferência. E fazer alguns exercícios, porque em sala de aula seria mais ou menos o que a gente faria. Ia ter a aula dialogada, e depois a gente faria exercícios complementares. Então, vamos procurar manter nesse nível também. Alguma dúvida sobre isso? Bom, os métodos avaliativos. Aí, avaliação 7 pontos. E as outras avaliações? Vocês estão vendo o slide, gente? Ou não? Sim. Assim. Beleza. Então, vamos ter 7 pontos de avaliação e 3 pontos em cada bimestre vai ser aquelas avaliações extras, que eu passei lá no plano de ensino, que vai ter análise crítica, vai ter o trabalho, vai ter o laudo, o exercício avaliativo. Mas, esse semestre eu estou muito bondoso e eu quero que vocês participem em massa. Então, vocês terão pontos extras aí nessa jogada. Quais serão esses pontos extras? Participando de todas as conferências, ganha 0,5 pontos. Ou seja, se você participar de todas elas, você já vai ter 0,5 pontos no bimestre. Fora os 10 pontos que você pode ganhar aqui. Mas é só isso, professor? Não, tem mais pontuação extra ainda. Essa pontuação é muito divertida, gente. Vocês já ouviram falar no Kahoot, um aplicativo de jogo, de quiz? Eu não. Nunca ouvi. Então, Não sei se é porque eu tô velho. Não. Eu ouvi falar também só esse ano dele. E olha que eu não tô velho também, não. Só 25 anos. O nosso jogo vai ser o seguinte. Eu vou escolher um dia em cada bimestre, certo? Um dia específico. Ainda vou avaliar qual vai ser o melhor dia. E aí, nós vamos fazer um joguinho no Kahoot. Eu vou até abrir ele para vocês. Vocês vão entrar nesse link aqui, ó. Kahoot.it. Aí, vocês vão colocar
não tem nenhum jogo criado, mas eu vou falar como é que seria. Você vai ter um game pin, que vai ser 6 dígitos. Você vai digitar o game pin e vai dar enter. Aí você vai entrar no jogo. Aí você vai colocar um nome. João das Couve. Aí beleza, você vai estar lá como João das Couve. E vai ter um questionário. Vamos supor que o questionário é 10 questões. Aí você vai respondendo as questões. Mas daí como é que fica o jogo em si? O jogo ele é competitivo. Ou seja, ganha quem fizer mais pontos e menos pontos igual a telecena. Não, mentira, só mais pontos. Quem fizer mais pontos ganha o jogo. Mas como é que faz mais pontos? Só acertando questões? Não. Você pode acertar todas e não ficar em primeiro. E outras pessoas podem errar algumas e ficar em primeiro. Por quê? Esse jogo conta ser rápido. Ou seja, ser rápido aumenta a sua pontuação no jogo. Então, quanto mais rápido você responder as questões, melhor vai ser o seu desempenho. Aí você responde a questão, dá lá, responder a questão. Vai ter, por exemplo, A, B, C e D. Ou vai ter verdadeiro e falso. Aí você vai assinalar uma questão, vai apertar Enter. Aí quando acabar o tempo, tem gente achando que vai ser ruim porque é devagar. Não, gente, calma. Quando acabar o tempo, vai acontecer o seguinte. Vai aparecer a resposta certa. Aí, aparecendo a resposta certa, vai aparecer a sua pontuação naquela questão. Se você errar, você não tira pontuação. Se você acertar, você tira a pontuação de acordo com o seu tempo. Entenderam mais ou menos como é que funciona o jogo? Parece que vai ser legal, professor. É bem divertido, é bem competitivo, assim, é bem bacana. Esse PIN é o senhor que vai passar para a gente? Isso, aham. Eu vou criar um jogo, entendeu? Eu vou criar uma questão e eu vou passar o PIN para vocês. Aí vocês colocam o PIN, Enter. Colocam o seu nome lá. Aí vai colocar seu nome e vai responder as questões que vai estar no questionário. Cada questão vai ter um tempo específico. Um tempo que já deve ser uns 30 segundos aproximadamente. Aí vocês respondem a questão. Não, a prova assim não dá, não. Não tem nem como ser. Porque as questões vão ser, tipo assim, questões simples, entendeu? Não tem como fazer uma questão muito complexa, você tem que responder rápido. As questões vão ser... As ideias vão... desculpa, estou me enrolando aqui. Vai ser conceitos mais simples para responder rapidamente. Que essa é a graça do jogo, responder rápido. Sabe ou não sabe, responde. Porque se você for parar para pesquisar, vai demorar muito tempo e às vezes outra pessoa vai fazer mais rápido e vai ganhar. Então, por isso que acaba não dando para colar nesse carro, porque é a questão do tempo. Então, o nosso jogo vai ser o seguinte, eu vou passar ele dentro da videoconferência. Eu vou criar o jogo, mandar para vocês, aí quem tiver no computador, divide a tela, foi o que eu fiz, a gente dividiu a tela, e eu dividi a tela e foi bem fácil de jogar. Ou então pelo celular mesmo, olha no computador e olha no celular. Dá para jogar bem tranquilo, e fica bem legal. Mas digitar demora mesmo. Raciocinar que é só pensar e responder. Não tem que pensar muito. Mas é bacana o jogo. Semana que vem eu vou criar um jogo para vocês. A gente vai fazer um teste daí. Vai brincar na videoconferência fazendo um teste. Beleza? Aí a que vale o ponto vai ser para depois. Mas acho que não está compartilhando, não. Compartilhar aqui. Está aparecendo o slide de novo? Não, ainda está na tela do joguinho. Compartilhar aqui o slide. Aqui no slide vai ter as diretrizes de qual que vai ser a pontuação. O próprio jogo vai criar um ranking.
A cada jogo questão é ele vai... os 3 pontos? Não entendi. Esse jogo é os 3 pontos? Não, não. Esse jogo é além dos 3 pontos. É ponto extra. Porque avaliar por esse jogo não acho uma forma muito adequada. Porque é uma coisa que... É uma brincadeira. É um jogo que está se divertindo e você tem que responder rápido. Então, você não consegue avaliar muito bem o conhecimento por esse jogo. Então, esse jogo eu quis colocar como uma pontuação extra para a gente se divertir e aprender. Mas os 3 pontos extras vão ser outras atividades que agregam mais ao conhecimento, que é o artigo, o laudo. Aí, é o seguinte, o próprio ranking vai criar um jogo. E o mais legal é que a cada questão que responde, ele atualiza o ranking. Ou seja, você acompanha o ranking o tempo inteiro. Responder uma questão, aparece o ranking. Responder outra, aparece o ranking, até o final. Aí no final ele vai dar lá, os primeiros colocados. O medalhista de ouro, medalha de prata e de bronze. Ele vai dar o ranking completo. E aí, eu vou utilizar esse ranking para pontuar. De que maneira? O primeiro colocado vai ter 0,6 pontos extras. O segundo, 0,5. O terceiro, 0,4. O quarto colocado, 0,3. O quinto, 0,2. E os outros que participarem, mas não chegarem entre os 5 primeiros, ainda terão 0,1 ponto extra. Ou seja, então, só de brincar e se divertir, a gente já vai ganhar um ponto extra na disciplina. Então, o que eu quero deixar bem claro já, desde já, porque esse é um jogo de conhecimento, mas ele não quantifica e demonstra o quanto que a pessoa conhece sobre o assunto. Porque, como vocês falaram, a pessoa pode ser mais devagar, pode ser mais rápida, pode demorar um pouco mais para pensar. Isso não tabula ela como inteligente ou não. Então, eu não quero que vocês criem essa tabulação. Certa pessoa é mais inteligente que a outra é menos inteligente. Não. Não é para pirar o cabeção, né, professor? Não, exatamente, Miguel. Não é para pirar o cabeção, é para querer trancar o curso por causa disso. Eu já estava suando aqui. Não é para fazer isso, não. É só para a gente se divertir. Acho que vai agregar bastante nesse semestre. Alguma dúvida sobre o jogo? Ou sobre outra coisa que eu falei? Então, vamos continuar. Reflexão. Com o seu conhecimento atual, o que você considera ser ecologia? Deixa eu ver alguém que quer responder isso. A Adriane quer responder isso, eu acho. Correto, Adriane? Tô falando besteira não, né? Sim, eu vou avisar quando colocar o jogo, sim. Então, sobre ecologia. O que a gente pode considerar como ecologia? Alguém quer falar sobre o assunto? Estudo da vida, dos seres vivos. Bom ponto, é isso aí. Estudo da vida, estudo dos seres vivos. Alguém mais? Alguém mais tem alguma coisa para acrescentar? Conhecimento? Oi? Conhecimento? Sim, estudo o conhecimento das populações, a dinâmica delas. Então, isso daqui a gente vai fazer, é um brainstorming, como vocês já falaram aí. Estuda seres vivos. O que você falou mais, Mirielle? Seres vivos e o quê? Estudo da vida, os seres vivos. Acho que é isso. A Mirielle falou isso. Mirielle 2020, vou colocar aqui. O que mais, gente, que a gente pode colocar? Como que é, amor? Estudo meio ambiente, você não vai colocar, não?
Estão soprando aqui que fala que tudo é meio ambiente. Será que é mesmo? A gente poderia colocar inúmeras coisas aqui sobre a ecologia. A ecologia é uma ciência ampla, ou seja, não existe uma definição específica de ecologia, é muito difícil. A ecologia, ela traz uma amplitude muito grande. Algumas pessoas tentaram definir o que é ecologia. E a gente sabe que a ecologia é extremamente complexa e tem diferentes linhas de raciocínio, diferentes termos que representam conceitos de ecologia. Uma outra forma de pensar ao invés de falar assim, o que é ecologia, como nós definimos. Porque, vamos pensar o seguinte, para você dizer, você pessoa aí assistindo essa aula, o que você é algo bastante complexo, não acha? Porque o que você é algo intrínseco de você, algo que parece que não muda. Mas a gente está o tempo inteiro mudando. A gente era outra pessoa ontem, há um mês atrás, há 3 meses atrás. E com a ecologia também. A ecologia, em diferentes pontos da história, ela se preocupa com realidades totalmente diferentes. Por quê? Vamos pensar o seguinte. A ecologia, na sua forma de ciência, ela começou no final do século XIX, início do século XX, na sua forma de ciência. Mas a preocupação com o ambiente em geral, ela data desde antigamente, desde os primórdios, quando a população ainda era nômade e não tinha parada. O ser humano ainda não tinha essa visão que tem hoje. Nós éramos guiados pelo instinto. E mesmo assim, a gente estudava, de certa forma, o ambiente que interagia com a gente. Então, a ecologia, ela vem desde antes. Só que, hoje, nós entendemos a ecologia como uma ciência. A ecologia é uma ciência aplicada. Bom, em 1866, Ernest Haeckel definiu a ecologia como uma ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente, certo? E realmente, se você parar para analisar, nós estamos inseridos aqui, em Jaru, Rondônia. A gente tem uma relação nossa com o nosso ambiente, e isso não vale só para nós que somos seres racionais. Os seres irracionais também têm essa característica, ou seja, eles têm uma relação deles próprios com o ambiente. Por isso que, por exemplo, você pega um cachorro de rua ou um cachorro domiciliar. Ele tem comportamentos, características muito diferentes, porque foi moldado de acordo com o ambiente. E isso está intrínseco na ecologia, na biologia, que são ciências correlatas. No entanto, Krebs definiu a ecologia como um estudo científico da distribuição e abundância de organismos e das interações que determinam a distribuição e abundância. Vamos pensar, o que é a distribuição e abundância dos organismos? O que vocês entendem como distribuição e abundância nos organismos dentro de uma sociedade, um ecossistema? Vamos pensar a níveis humanos. A gente está em uma região X e tem uma quantidade de pessoas X, ou seja, elas são distribuídas de tal forma. Por exemplo, mais pessoas moram no setor 2 do que no 6, por exemplo. Isso é uma forma de distribuição, a forma que elas estão distribuídas.
E a abundância está relacionada com a quantidade de espécies diferentes que vivem em um local. Nesse caso, poderia linkar com quantidade de pessoas. Ou seja, de que forma que eles estão no ambiente e de que forma que eles proliferam, ou seja, eles aumentam a sua prole, digamos assim, porque eles aumentam em abundância. O contrário de abundância seria a extinção, ou seja, a falta de organismos de uma mesma espécie. Recentemente, o Banco Central falou que vai lançar uma nota de R$200. E o bicho que vai estampar a nota de R$200 é um lobo-guará. Ou seja, a própria criação dessa nota e colocar esse tipo de animal é uma preocupação com o futuro da própria espécie. Porque, se vocês verificarem em tratados, em relatórios internacionais, o lobo-guará é uma espécie que está em processo de extinção. Ou seja, e quando uma espécie está em processo de extinção, ela pode não se proliferar mais, porque a quantidade de organismos, ou seja, de seres vivos dessa espécie, está muito baixa. Percebam que como a ecologia é complexa, às vezes é difícil identificar. Se parece, vamos pensar o seguinte, a cobra. Você pensa assim, o que a cobra faz no ambiente? Só para me dar susto, quando vejo uma cobra por aí. Mas tudo... Verdade. Eu tenho pavor de cobra, eu tenho raiva. Só de falar em cobra eu já fico nervosa. Eu também não gosto não, se eu ver, eu não gosto não. Eu imagino uma cobra enrolando na minha perna. Ai, meu Deus, eu fico doidinha. Esse eu não imagino não, mas eu também não gosto de ver, não. Não gosto nem de chegar perto que tem. Ficar longe. Aí, você pensa o seguinte, mas pra que serve a desgrameira da cobra? Só pra me dar os cagaços, o susto. Mas todos têm o seu papel. Quando a gente pensa em cadeia trófica, ou seja, cada organismo vai se alimentar do outro. Na natureza, eles não podem ir no filé na brasa comer um espetinho. Na natureza, eles têm que procurar alimentos na natureza. Então, uma espécie mais forte come a espécie mais fraca. E tudo isso é baseado nas relações de energia. Para que você come? Nós é por causa de gula. Em alguns casos, no meu caso, com certeza. Mas na natureza, a gente se come para obter energia. Então, um bicho preguiça precisa de menos energia do que uma leoa. Eu falei a leoa porque é ela que caça. O leão preguiçoso fica lá esperando a presa vir. Então, cada um vai ter a sua demanda de energia. Então, tudo isso são relações de ecologia. A ecologia é uma ciência que ela anexa a outras ciências. Ela traz conhecimentos da biologia, da química, da geologia. Ela está envolta, da agronomia também. Ela está envolta nessas ciências. Então, não vamos aprender a definição de ecologia. Vamos tentar entender o que a ecologia envolve, quais são os preceitos dela e para que a gente está estudando ecologia em si. Nos primórdios da ecologia, como eu falei, ela teve um grande desenvolvimento na área de alimentos. Ou seja, você estudava ecologia vegetal, você avaliava as condições do solo, o manejo dos pastos, como estocar alimentos, atividades de pesca, controle de pragas. Todos esses tipos de áreas eram nuances da ecologia, é claro, junto com a agronomia. Seriam ciências que andariam de mãos dadas nesse sentido. Por quê, gente? Por que vocês acham que a ecologia, nesses primórdios, talvez final do século XIX, no século XX, se preocupava mais com a produção de alimentos do que com o meio ambiente? Por que vocês acham isso? Qual que é a explicação plausível para isso? Tem água aqui. É aquela famosa lei da demanda.
Por quê? Pensa bem. Até hoje a população cresce, e naquela época crescia também. Desenvolver tecnologias para melhorar a produção vegetal, a produção animal, aumentar a quantidade de alimentos era fundamental. Eu costumo pensar que o ser humano pode ir até onde ele quiser, mas até onde ele tenha alimentos. Ou seja, então, vamos dizer assim, uma nossa barreira de crescimento é a alimentação. Se você não tiver alimentos para suprir a demanda de 8 bilhões de pessoas, praticamente, que a gente está agora, como é que elas vão viver? Hoje, nós temos essa situação, nós conseguimos alimentar o mundo inteiro. Porém, o fato de não conseguir que todos sejam alimentados não está relacionado com a produção de alimentos, e sim com uma certa desigualdade social que o mundo vive nesse momento. Então, percebam que a ecologia se preocupa com problemas atuais. E qual que é o problema atual nesse momento que está sendo sempre noticiado nas mídias e sempre argumentado sobre, já foi feitas reuniões, protocolos internacionais? Qual é a preocupação maior da ecologia nesse momento que vocês acham? A vacina do Covid? Oi? A vacina do Covid ou não? O surgimento? Bom, pode ser também. Agora, eu não estava pensando nem nisso, estava pensando em outra coisa, mas nesse momento, todo mundo pela vacina, né? Está todo mundo esperando essa vacina mesmo. Mas, vocês já ouviram falar do protocolo de Kyoto? Não. O protocolo de Kyoto ele foi um protocolo criado para reduzir as emissões atmosféricas, ou seja, as emissões da atividade industrial. Ele tem esse nome porque ele foi sancionado e aprovado em Kyoto no final da década de 90. Em 92, teve a EcoRio, que foi chamada de ECO 92, que ela tratou sobre parâmetros internacionais, parâmetros de poluição, emissão de carbono, desmatamento. Percebam que, a partir do final da década de 80 até agora, a ecologia vem num esforço muito grande para tratar esses problemas ambientais. E ela tem o auxílio da química, da farmácia, por que não, de outras ciências. Então, quando a gente fala no conceito de ecologia, a gente tem que avaliar um conceito amplo da situação. Ela está no contexto social. Vocês acham que toda profissão ela está inserida no contexto social, ou vocês acham que independe do contexto social para aquela profissão, digamos assim, evoluir? Eu acho que depende do conceito. Eu concordo com você que depende. Porque, por exemplo, vamos avaliar o seguinte caso. Em Jaru, tem muitas farmácias, metade dela é vocês que estão aí, que eu sei que é. A maioria de vocês é dona de farmácia. Então, beleza, tem muita farmácia em Jaru. O que vamos fazer? Vamos abrir um curso de farmácia em Jaru. Tá vendo? O fato de ter tido muitas farmácias vindo para a cidade possibilitou a criação de um curso de farmácia. E isso vale para tudo. Se você tem uma área industrial, uma área tecnológica, uma cidade, por exemplo, você vai ter, por exemplo, cursos de engenharia nascendo, cursos de área tecnológica. Então, tudo que a gente faz tem um contexto. O ser humano, ele é imediatista, mas não para o lado ruim, nesse caso, para o lado bom, porque você avalia as prioridades. Se eu tenho uma prioridade de produzir alimentos, então vamos focar na produção de alimentos. Se minha prioridade agora é buscar remediar soluções, problemas ambientais, então vamos remediar esses problemas. Mas isso não é uma ciência, não é algo que vai fazer, vai ser os profissionais, as pessoas. Porque, mesmo com todos os tratados,
olha o que aconteceu nos últimos anos. Por exemplo, aquela barragem em Brumadinho. Lá foi um absurdo, um desastre ambiental sem precedentes. Entendeu? Por mais que tenha preocupação, por mais que tenha buscar desenvolver tecnologias, aprimorar, gerir pessoas, a gente sempre acaba tendo empecilhos. O cara chato com a furadeira aqui. A gente sempre acaba tendo certos empecilhos. Então, a gente tem que se moldar, ou seja, fazer, digamos assim, fazer por onde? A ecologia vai buscar isso, vai trazer para a sociedade coisas novas, ou seja, vai buscar melhorar o que está ruim. E o ser humano é esse tipo. Você quando está na sua casa, você não vai melhorar o que está ruim nela? Se você tem uma filtração na parede, você vai comprar uma televisão ao invés de fazer filtração, vai arrumar a filtração na parede? Então, se estabelece prioridades. E a ecologia e a ciência, no geral, é assim. A farmácia, por exemplo, mesma coisa. Quando tem uma demanda muito alta de uma doença, vamos estudar formas de remediar essa doença, certo? Coronavírus agora. Você acha que tem alguém preocupado com o câncer? Bom, tem. Mas a quantidade de pessoas preocupadas com o câncer agora é muito baixa. Ah, mas por que o câncer agora não é importante? Não. O câncer é muito importante. Mas nós estamos numa outra situação. Então, a gente tem que entender como é que funciona. E quando você entende isso, você consegue abrir a sua mente para das coisas. Vocês devem ter escutado muito, eu já escutei muito, pessoas que falam assim, agora ninguém morre de acidente, ninguém morre de câncer, ninguém morre de ataque do coração. Não é isso. A gente só está voltado para uma outra situação. Se fosse o problema agora, se fosse o câncer, se fosse uma pandemia de câncer, nós estaríamos preocupados com o câncer. Entendeu? E na vida, nós vamos ter esse contexto. O contexto do ambiente social e imediato é o que reflete as atitudes. Em 1950, começa a voltar a atenção para a poluição ambiental. E na década de 80 e 90, é ainda mais intensificado esse processo. Por quê? A quantidade de poluição que o ser humano produz, ela é exponencial, ela cresce em níveis exorbitantes. Em 1900, a gente praticamente não tinha produção industrial. Tinha, mas era muito pouco. Quando você falava em produção industrial, era produção de baixa escala, poucas indústrias. A gente anda 100, 50 anos no tempo, isso altera completamente. E eu sei que parece que 100 anos, 50 anos é um tempo muito grande. Mas, na escala da nossa natureza, do nosso ambiente, 50 anos é muito pouco. Então, o ser humano tem essa capacidade de trazer o seguinte, de trazer mudança muito rápida ao ambiente. Os animais irracionais, eles não têm essa possibilidade. Ou seja, por exemplo, se você tem uma superpopulação de um animal no local que come outro animal, o outro animal pode começar a entrar em extinção por causa desse animal que está em grande quantidade. Mas são processos que demoram um certo tempo, demora mais tempo do que uma mudança humana. A gente cria indústrias em tempo recorde, desenvolve novas moradias, edifícios. Então, quanto mais a gente cresce no sentido econômico, a gente tende a piorar um pouco no sentido ecológico. Mas não vamos pensar como, digamos assim, ecologistas radicais. A gente precisa do desenvolvimento econômico, certo? Ou alguém aqui vive sem comer, sem automóvel? Não, ninguém vive. Então, a gente tem que pensar que a gente quer evoluir
economicamente, mas sem prejudicar o ambiente de maneira catastrófica, irreversível. Porque, se você avaliar, você consegue ver inúmeros problemas ambientais. Por exemplo, você consegue ver ciclones em locais que geralmente não tem, tornados, enchentes. Em alguns locais é mais comum que você veja esse tipo de fenômeno, mas às vezes em outros que nem é tão comum, por causa de alguma característica ambiental recorrente, de um problema ambiental novo, pode estar potencializando essas tragédias, digamos assim. Então, a gente precisa de um esforço muito grande para conservar o ambiente, conservar o nosso ambiente, nosso meio ambiente e as nossas espécies. Por isso que a gente foi criado vários programas de conscientização. Lembra que tinha um programa lá para conservar a tartaruga marinha? Projeto Tamar, se não me engano. Passava sempre na televisão. É um desses programas para conscientizar as pessoas e buscarem que elas entendam o papel de certas espécies, de certos ecossistemas na natureza. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar, Tef. Eu sei que eu falo demais, mas... Problemas fundamentais da ecologia. Deixa eu voltar para lá. Bom, até que ponto a competição alimentar determina quais espécies podem coexistir em um ambiente, em um habitat? O que vocês entendem sobre esse ponto? Até onde vocês acham que a competição alimentar determina as espécies que existem em um ambiente? Você consegue dar algum exemplo? Vamos supor assim. A girafa. Se você tiver um ambiente com folhas muito altas, ela tem a vantagem de ter um pescoço grande. E isso é uma vantagem evolutiva dela. Ou seja, a necessidade do ambiente altera os organismos. Vamos supor assim. Ela esticou o pescoço para buscar chegar nas árvores, e ao longo do tempo ela foi desenvolvendo o pescoço maior. Então, isso que é a competição alimentar. Se às vezes um animal, ele come certos tipos de outros animais, só que aqueles animais já estão em baixa quantidade, ele vai ter que procurar outros animais para se alimentar, porque aquilo lá é a vida dele. Então, ele está competindo. Ou seja, diferentemente de vocês no quiz, vocês não vão precisar comer ninguém para competir. Lá eles vão ter que comer alguém para competir. É a competição pela vida. Então, isso altera muito as condições do ambiente em geral. Eles estão procurando sobreviver naquele ambiente. O leão, por exemplo, ele é o único na tribo, ou seja, não pode ter mais de um leão, digamos assim, numa mesma tribo. E aí, quando nasce um filho macho, ele expulsa o filho macho. E quando ele atinge a juventude. E eventualmente, o filho pode voltar àquele local e desbancar o próprio pai. Ou seja, parece triste, né? Mas é o ambiente. É como funciona a sobrevivência. Ou seja, cada tipo de animal tem a sua característica. Como que vocês acham que a doença afeta
a dinâmica de população no ambiente. Vocês que são farmacêuticos, qual que é o papel da doença, né, no processo das populações, de migração, de permanência nos ambientes? Pode pegar o ser humano como exemplo. Vamos pensar o seguinte: coronavírus. Que papel que ele desempenhou na população? O que vocês acham que o coronavírus desempenhou? O que ele trouxe para a população? Ixi, professor, só consigo pensar coisas ruins desse coronavírus. Sim. Não. Mas exatamente, ó, a doença afeta a população por causa disso. Vamos pensar no ser humano e nos animais. Existe uma doença em certo local que os animais de uma espécie estão morrendo. Talvez por instinto os animais busquem um outro habitat para eles buscarem se livrar da doença. Então, aquela doença afetou a dinâmica da população. A população foi buscar algo melhor. O coronavírus, por exemplo, afetou a nossa dinâmica. Por quê? A gente tinha liberdade para ir e vir sem falar nada para ninguém. Agora, a gente tem restrição de poder sair. Ou seja, a nossa dinâmica de movimento, ou seja, a nossa dinâmica populacional mudou. Se eu quiser ir para um outro local, eu tenho que acabar me explicando por que eu quero ir para tal local. Entendeu? Então, querendo ou não, ele afetou a dinâmica populacional do ser humano, assim como uma doença afeta a dinâmica populacional das populações dos animais. Posso intervir? Pode falar. Qual foi a parte boa do coronavírus? Qual? As pessoas estão mais altruístas. Vocês concordam aí que as pessoas estão mais altruístas? O número de doações aumentou muito durante a pandemia. As pessoas estão vendo o outro de uma maneira diferente, está pensando mais no bem-estar do outro, está se preocupando mais com as outras pessoas. Está tendo mais empatia, né? Exatamente, empatia. Realmente, você pode tirar das situações ruins coisas muito boas. E continue assim essa empatia depois que passar, né? Vamos ser empáticos pelas pessoas, vamos amar aos outros. Porque está todo mundo aprendendo a viver. A vida, vamos pensar ecologicamente aqui. Se você fosse um leão, ou uma pessoa, ou um gato, ou um rato, a vida de qualquer pessoa não vem com um manual de instrução falando assim, você tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Os seres humanos, eles seguiam por escolhas racionais, às vezes nem tanto, né? Vamos lá. Os animais seguiam pela intuição. Só que a intuição deles altera com o tempo. Ou seja, em algum momento ele pode escolher um caminho e no outro momento ele pode escolher outro. Por quê? Porque ele está se modificando de acordo com o ambiente. Ou seja, a vida, a ecologia, se modifica com o ambiente. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A Miriel, eu sei que quer falar. A Miriel gosta de falar, essa Miriel. Essa questão aí de que a gente vai moldando, né, junto com o que vai acontecendo. Isso aí é bem nítido mesmo, né? Em questão da máscara. Se eu sair sem máscara, eu sinto falta dela. E eu acabei me acostumando, peguei o hábito já de... Eu acho até estranho se eu conversar com alguém sem máscara. Eu já não tenho, não. Eu sou muito... Mirelle, mas é bom também, porque daí a gente precisa nem escovar os dentes mais, né? Pra que gastar creme dental, né? Durante essa pandemia, não precisa. Vai economizar um bocado, hein, com creme dental. Hein, professor? Nessa questão que papel a doença desempenha na dinâmica da população também, tem a questão da imunidade, né? Muitas pessoas também já pegaram, creio que o vírus, e o corpo ficou mais resistente a isso.
É um Sim. meio de desenvolver o nosso sistema imunológico, em questão de várias doenças que aparecem por aí também, né? Exatamente. Se vocês avaliarem, por exemplo, aquela história quando você é criança, fala assim, aquele moleque é garoto de apartamento, vive doente. E realmente, se você for exposto a um ambiente muito protegido, ou seja, se você estiver num ambiente confortável, sempre confortável, como é que você vai ter contato com agente patogênico e vai criar imunidade a ele? O nosso corpo só cria imunidade depois do contato. Então, se você nunca teve contato, a sua imunidade tende a ser mais baixa. Realmente isso é totalmente verdade. Se colocar meu gato na rua mesmo, meus gatos, eles morrem, porque do jeito que eles vivem só em casa, eles não sobrevivem na rua, não. Porque se acostumou com o ambiente. Foi um ambiente novo e agora eles já estão totalmente acostumados e vão ter dificuldade em se adaptar num outro ambiente. E assim que é na vida. A gente teve dificuldade para se habituar com o coronavírus, mas agora parece algo mais natural, apesar de ainda ser ruim. Sair de máscara, não poder abraçar as pessoas, não poder conversar de perto, é muito desagradável, não é bom, não. Mas a gente está se habituando e aprendendo. E o que nós podemos tirar disso? Aí agora a evolução, a ecologia. Evoluir como pessoas, como seres humanos. Evoluir em que sentido? Em buscar entender melhor os outros, entender que a vida não é tudo como você quer. São processos que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E o coronavírus ele traz muito aprendizado, apesar de ter sido um grande problema que afetou a população de um jeito irreversível. De certa forma, fez as pessoas saírem da zona de conforto, né, professor? Inclusive comerciantes tendo que reinventar, renovar, né, refazer o seu modo de venda e essas coisas assim. É isso aí. Não só os comerciais, né? Os alunos, os professores. Os alunos e professores também, né? Aprender novamente, aprender de novo. A gente aprende todo dia. Todo dia eu pesquiso uma metodologia nova, um aplicativo que faz alguma coisa diferente. Porque quando a gente está presente, a presença, ela ajuda muito, muito. O ser humano, ele é uma pessoa que gosta muito de olhar no olho, falar, conversar, desenvolver, tirar dúvidas, ter questionamentos. Quando a gente passa por uma tela de computador, para ver a pessoa numa tela, isso muda completamente a relação entre as pessoas. E vamos pensar o seguinte, se isso afeta nós, seres humanos, que pensamos, raciocinamos e entendemos, de certa forma, por que nós estamos aqui, imagina um animal. Um animal, ele não tem, ele consegue interagir com o ambiente de forma instintiva, mas ele não consegue, de certa forma, controlar o ambiente. Para ele, se ele vive num ambiente X, o ambiente Y é totalmente desconfortável para ele. Se é para nós, para um animal, isso é muito mais desconfortável. Então, ele vai ter que evoluir. A própria lei da evolução das espécies é isso, é evoluir para você conseguir melhorar as suas condições. Por exemplo, existe o lobo e existe o cachorro. Os dois são muito parecidos. Só que o lobo vive no mato e o cachorro, obviamente, vive domesticado. Uma espécie de lobo se aproveitou, ao invés de agredir seres humanos, eles começaram a ter uma relação com os seres humanos. Eles viram que os seres humanos caçavam e tinham comida. E eles pensaram, só que instintivamente, não foi uma decisão, digamos assim, que eles queriam, ou seja, de pensamento próprio. Mas instintivamente eles entenderam, vamos ser amigos dos humanos porque eles vão nos dar comida. E até hoje é assim, ou seja, o cachorro é domesticado, por isso que você vê, um cachorro na rua, ele não sobrevive muito tempo. Ele até sobrevive, mas ele vive mal, ele fica magro, ele
sofre muitas doenças. Então, ele foi domesticado. Ele sofreu esse processo de domesticação. Já o lobo, ele consegue viver na natureza normal e tem a sua alimentação de uma outra forma. Ele usa os instintos dele para se alimentar. Enquanto que o cachorro busca um ser humano, um doninho para dar raçãozinha no potinho para ele. Essa aqui é a diferença. Então, digamos assim, a gente tem que ser meio lobo, a gente tem que ir atrás do nosso alimento, né? A gente tem que buscar evoluir. A ecologia, ela está relacionada com a evolução, ou seja, com formas de aprendizado. O nome do seu cachorro é Belinha, Márcia? Da sua cunhada. É velhinha. Tá aqui comigo. O nome da cachorra da minha sogra também é Belinha. Foi estranho com a cachorra da minha sogra, né? É engraçado. Então vamos continuar aqui. Está quase terminando a aula, já falta 15 minutos. Eles que vão ter química orgânica? Não. Bom, então, vamos buscar da ecologia a compreensão dela. Ou seja, como a gente alcança a compreensão ecológica? É como eu estava falando nessa aula. A abordagem, entender o todo. Entender as relações naturais, as relações ambientais, entender o papel que elas desempenham. O que compreendemos e o que não compreendemos. Olha, isso daqui vale para a ecologia e vale para outras áreas também. O que nós compreendemos e o que não compreendemos. Eu compreendo X coisa, beleza, então a partir dela eu vou tentar compreender outras coisas. Na área de farmácia, por exemplo, podemos citar da mesma forma. Se você compreende a função de um certo medicamento, você vai buscar compreender de um outro medicamento que seja complementar ou que auxilie aquele outro medicamento no tratamento. Então, essa compreensão é fundamental para você entender os processos envolvidos e como tudo aquilo interfere na população, na sociedade. Quando eu falo de população, eu falo das populações, pode ser de ser humano, mas de qualquer espécie. A gente vai ver na próxima aula essas relações de átomos, ecossistemas, população, comunidade. A gente vai ver essa relação na próxima aula. Outra coisa muito importante. Como a compreensão pode nos ajudar a prever, manejar e controlar? Vamos pensar o seguinte caso. Lembra que eu falei que a ecologia se preocupava muito com o manuseio de alimentos, manipulação? Então, compreender os conceitos de fisiologia, de preservação do solo, ajudou a manejar e a controlar a produção de alimentos, ou seja, evitar que tenha contaminações, pestes e fornecer um alimento seguro. Da mesma forma que compreender como a atividade humana altera o ambiente nos ajuda a prever no cenário futuro. O ser humano tem muito disso. Ele gosta de prever cenários futuros. Coisas que os animais, por exemplo, não têm. Por isso que a gente tem uma compreensão do nosso ambiente. A gente compreende o agora e pensa em cenários futuros. E isso a gente pensa daqui a 50, daqui a 30, daqui a 100 anos. Não só daqui a um ano, por exemplo. E a gente pensa nisso em qualquer área. Pode ser na área de finanças, na área ecológica, na área farmacêutica, na área de engenharia. Qualquer área, você busca prever como vai acontecer os próximos passos. A partir da previsão, a partir do conhecimento, você maneja, você gere os seus recursos. Por quê? Quando a gente fala em compreender algo, a gente fala em manipular, manejar. A gente vai
manipular nossos recursos. Por exemplo, que recursos eu tenho para diminuir a poluição ambiental? Que recursos eu tenho para conservar aquela espécie? Vamos supor, vamos pegar o lobo-guará, está em extinção. Que recurso que eu tenho para fazer com que o lobo-guará saia da extinção? Eu vou colocar eles em um zoológico e colocar seres machos e fêmeas nesse local. De que forma que eu posso fazer isso? Então, o ser humano ele age de maneira ativa sobre o ambiente. E ele busca controlar o ambiente. Levem isso pelo lado bom, controlar o ambiente. Necessariamente pode não ser o lado bom. Como tudo, se você quiser, às vezes, querer controlar pessoas, não é tão bacana, né? Controlar as pessoas que vivem próximas a você. Mas controlar sua vida, processos industriais, processos de fabricação, entender como aquilo funciona, é muito importante. Ter o controle das coisas é só quem pensa, só quem compreende aquela condição. Para entender sobre qual abordagem é desenvolvido os estudos da ecologia, os fenômenos ecológicos ocorrem em uma variedade de escalas. Por que eu digo isso? Porque ele pode ocorrer a nível de população, a nível de ecossistema, a nível de espécie, ou seja, você pode ter vários fenômenos. Você pode ter uma espécie que está sofrendo tal fenômeno, você pode ter uma população de um local na Amazônia que está sendo destruída, que está sendo extinta. Então, os fenômenos ecológicos podem ocorrer em diversas escalas. Pode ocorrer até em escalas atômicas. Pode ocorrer em escalas que, por exemplo, alguns componentes químicos que destroem a nossa camada de ozônio. Isso é um fenômeno ecológico que causa um efeito prejudicial ao ambiente. A parte dos fenômenos ecológicos. Bom, nós temos os fenômenos. Como é que eu entendo os fenômenos? Eu preciso de evidências. Não é a música do Cidadão do Chororó, não, tá, gente? É a evidência ecológica mesmo. A evidência é o quê? É você entender aquela situação e ver na prática. Bom, acontece isso porque, por causa disso daqui, você teve uma evidência daquele fenômeno. E a evidência pode vir de diversas formas. Pode vir num relapso que você tem, que você identifica alguma coisa. A evidência ela é crucial na ciência em si. Na farmácia, por exemplo, a evidência de que um fármaco é bom é baseado em estudos. Você faz estudos sobre aquele fármaco e vê. Ele tem uma boa eficiência porque, por causa disso. Foi evidenciado. E a ecologia é uma ciência. Ou seja, quando a gente fala em ciência, a gente fala em replicação. A ciência é uma replicação, ou seja, você entende o conhecimento e você identifica ele, traz as evidências para o campo das ideias, mostra seu ponto de vista, para você usar completamente as evidências, você usa a estatística. Como é que eu sei que uma população vamos supor, uma população de cobra lá que vocês gostam, que a Marielle gosta, está diminuindo em um local? Eu vou pegar o histórico daquele local, ver como que ela diminuiu, se ela diminuiu significativamente nos últimos anos, e para isso, além das evidências que eu tenho que ter, ainda tenho que usar a matemática, a estatística, para ver se realmente é o que eu obtive como hipótese, a minha hipótese é real. Aí a estatística vai dizer, não, realmente, diminuiu a quantidade de cobras nessa região nos últimos anos. Então percebam que, geralmente, quando você faz ciência, a verdade, a própria ciência se responde, porque você utiliza dados.
E os dados são tratados de forma científica, de forma estatística. Não é você que fala assim, é assim porque eu fiz uma análise aqui e é isso que vai acontecer. Você tem que explicar todos os pontos. E é isso que a ciência preconiza, que você use dos seus conhecimentos, das suas evidências, que elas sejam corroboradas com a matemática, com a estatística, e comprove o que está falando. Alguma dúvida, gente, sobre essa aula introdutória? Não. Professor, você disse que vai fazer a chamada, né? Ao fim, no final? Só coloquem, escrevam presente aqui no chat, que eu já verifico quem estava e quem não estava. É porque o Matheus caiu lá a chamada dele, ele não está conseguindo entrar novamente. Ontem aconteceu isso também, caiu de um pessoal e não conseguia entrar de novo. Aí ele pediu para me avisar. Beleza, depois ele me avisa, então. Tá. Tá joia, gente? Agradecer a vocês pela aula de hoje, foi muito bom. A gente conseguiu desenvolver bem e passar o conteúdo. Eu vou disponibilizar o slide lá para vocês. Aí, ó, ficou um slide aqui que era uma pergunta. Eu vou mandar para vocês respondam lá para vocês. Só que não precisa mandar de volta, tá? Pode só responder para conhecimento mesmo. Professor, onde fica disponibilizado esses slides seus? No Classroom mesmo? Isso, vai ser a plataforma oficial. Beleza. Todo o conteúdo que eu trabalhar vai ser postado lá. Tá joia? Ô, Adriane, quando eu coloco no Classroom, vai uma notificação no seu e-mail. Porque você tem que cadastrar um e-mail no Classroom. Por exemplo, o meu, toda vez que alguém fala alguma coisa, faz um comentário, vem notificação no e-mail. Então dá para ver também que postou material. Tá joia, gente? Muito obrigado. Vocês têm qual aula depois? Físico-química. Físico-química. Essa é boa, hein? Vixe, tem química no meio, eu não sei se é boa, não. Tem esse nome aí de química. Melhor ainda. Essa aí tem cálculo, mas cálculo não é comigo não esse semestre. Tá joia, gente? Vou desligar aqui, que nesses vão ter que ver outra videoaula também. Não quero trabalhar outro professor, senão ele vai brigar comigo. Daí eu não quero que brigue comigo. Tá joia? Muito obrigado e até mais. Um bom descanso e uma boa semana para vocês.